Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje a gente vai ver muita, mas muita coisa mesmo sobre arrays. É sério mesmo, você pode até se cansar de tanta coisa, mas vai valer a pena. A primeira coisa que a gente vai entender é como os arrays são criados. Aqui a gente tem a memória do computador, e cada um desses espaços aqui é uma célula de memória. Dentro de cada uma dessas células, a gente consegue armazenar 1 byte de informação. Os arrays são estruturas sequenciais na memória do computador, e isso significa que os elementos são todos armazenados um do lado do outro. Mas para que o computador consiga criar o array, a gente tem que dizer qual que é o tamanho que aquele array vai ocupar. E para dizer isso, a gente tem que informar qual é o tipo de dado que a gente vai estar ali inserindo, armazenando no array. E nesse caso aqui, eu estou armazenando valores do tipo inteiro. Então eu digo isso para o meu computador. E nesse caso, isso informa para o meu computador que cada um daqueles valores vai ocupar 4 bytes de informação. Então aqui, o 0 vai ocupar 4 bytes e o 20 também vai ocupar 4 bytes. E além disso, eu também tenho que informar qual que é o tamanho do meu array, ou seja, quantos elementos eu vou querer armazenar. Nesse caso aqui são 2. Depois que eu digo essas coisas para o meu computador, ele consegue saber qual é o tamanho do array, multiplicando o tamanho, a quantidade de elementos que eu vou armazenar, pelo tamanho que cada um dos elementos ocupa, nesse caso 4. Então ele sabe que o array vai ocupar 8 bytes. Depois que ele descobre esse valor, está na hora de ele finalmente conseguir ali pegar essa memória para a gente, para conseguir então criar o array. Então ele tem que procurar 8 bytes consecutivos aqui na memória do computador. Então ele começa procurando 1, 2, 3, 4 bytes, chegando no quinto, ele percebe que esse espaço de memória já está ocupado, então ele continua a procura, e vai procurando, até que ele finalmente consegue achar 8 bytes consecutivos na memória do computador. O que ele faz então é reservar essa memória e criar o array para a gente. Como eu falei antes, os elementos no array são armazenados de maneira sequencial, um do lado do outro. Isso significa que a gente vai ter aqui 4 bytes que vão estar sendo utilizados para armazenar o primeiro valor aqui, que é o valor 0, e a gente também vai ter os outros 4 bytes do array que vai estar sendo utilizado para armazenar um outro valor aqui, que é o valor 20. Pode falar, Quadriti. Você quer adicionar mais um item no array. Só que a gente não pode fazer isso, porque quando a gente criou o array, a gente falou que a gente só queria adicionar 2 elementos dentro dele. E o computador pegou espaço suficiente para a gente só conseguir adicionar 2 elementos certinho. E uma vez que o array está criado, definido na memória do computador, a gente não consegue nem aumentar nem diminuir a quantidade de memória que ele utiliza. Aquilo que a gente poderia fazer seria criar um novo array com capacidade para 3 elementos, pegar os elementos do item antigo, copiar para o item novo e aí sim adicionar o terceiro elemento. E se eu quisesse criar um array que tem 3 elementos? Então o computador ia fazer a mesma coisa que ele fez antes, calcular o tamanho do array. Nesse caso, são 12 bytes. Só que aqui na memória, a gente até tem 12 bytes disponíveis, só que não de maneira sequencial. Isso acontece porque a gente tem uma memória que está fragmentada, ou seja, ela tem algumas coisas que estão sendo utilizadas, só que estão todas separadas uma da outra. E então a gente não tem o espaço disponível sequencialmente, por mais que existam 12 bytes livres. Nesse caso aqui, o que o computador pode fazer é realizar uma operação de desfragmentação, onde ele pega a memória que está sendo ocupada e move ela de lugar, coloca uma do lado da outra, para permitir com que a memória que esteja livre fique livre uma do lado da outra. E assim a gente consegue ter a liberação do espaço que a gente precisa para criar o nosso array. Eu só estou falando isso porque como o array é uma estrutura sequencial a nível de memória, pode ser que ele sofra um pouco por causa dos problemas de fragmentação. E isso dificilmente vai ser uma dor de cabeça para você, mas é bom você lembrar que isso pode acontecer. O array sofreu um pouco com esse tipo de problema porque ele é uma estrutura sequencial, em termos de memória. Agora a gente vai entender como acontece o acesso, a leitura aos elementos que estão dentro do array. Quando eu vou tentar acessar um elemento que está dentro do array, eu acesso ele por índices. Se eu quiser acessar o primeiro elemento, eu utilizo o índice 0, o segundo elemento, o índice 1, o terceiro elemento, o índice 2. O índice inicial do array é o 0 e o índice final é o tamanho do array menos 1. Aqui eu tenho um array que tem o tamanho de 3, porque ele tem 3 elementos. Se eu subtrair um dele, eu vou ter 2, que é o índice final desse array aqui. Toda essa parada dos índices é uma coisa que é fácil da gente confundir quando a gente está começando a trabalhar com array. Mas depois que a gente entende como as coisas funcionam e também pratica aquilo que a gente aprendeu, tudo isso vira a segunda natureza, que a gente faz sem pensar. Agora,
o acesso aos elementos do array é muito rápido. E eu vou explicar por que é tão rápido assim acessar um elemento que está armazenado dentro do array. Quando a gente vai acessar um elemento, aqui por exemplo, das notas, a gente diz qual o índice que a gente quer acessar. Eu quero acessar o elemento que está no índice 2, e isso vai me dar o 30. E o que o computador faz por debaixo dos panos para conseguir chegar nesse elemento aí é que ele vai pegar o índice que a gente passou para ele, nesse caso o 2, e ele vai multiplicar pelo tamanho do tipo de dado que a gente está armazenando dentro do array. Nesse caso aqui, como eu estou armazenando valores inteiros e cada um desses valores ocupa 4 bytes, ele vai multiplicar o índice que é 2 por 4. Depois que ele faz essa multiplicação, ele vai somar esse valor aqui ao endereço do primeiro elemento que a gente tem armazenado aqui no nosso array, e nesse caso ele é 15. E se eu resolver tudo isso que está aqui, eu vou ter o número 23 como resposta. Esse número aqui, ele representa, ou melhor, ele é o endereço que o computador tem que procurar, e é o endereço onde o número que a gente está procurando começa. Se eu for aqui no 23, eu vou ver que é o primeiro endereço, o primeiro byte, que faz parte dos 4 bytes que juntos simbolizam aqui o número 30. Então é muito rápido para o computador ele calcular qual é o endereço que ele tem que procurar aqui os elementos. Para entender melhor a operação que eu acabei de mostrar, vamos treinar um pouco ela. Aqui eu tenho um array de 4 elementos. O endereço inicial do primeiro elemento do array é o 15, por isso que ele está aqui. E o tamanho do tipo de dado que a gente está armazenando é o 4, porque a gente continua armazenando um número inteiro. É claro que, dependendo do lugar onde esse array fosse criado, o endereço inicial ia mudar, e também dependendo do que eu armazenasse, o tipo de dado armazenado também ia mudar. Agora, se eu quisesse acessar o primeiro elemento aqui do array, eu ia dizer que eu quero acessar ele pelo índice 0. Então, eu ia ter esse cálculo aqui, que ia me dar o resultado de 15. Isso significa que esse 15 aqui representa o endereço inicial do elemento que eu desejo acessar. Se eu fosse aqui no 15, eu ia ver que o primeiro elemento realmente começa aqui. Ele continua, e depois ele continua por 16, 17, termina no 18, porque ele tem 4 bytes. Agora, se eu quisesse acessar o quarto elemento do array, eu teria que utilizar o índice 3. Então, eu teria isso daqui. Aqui eu ia ter 12, e aqui eu ia ter 15 mais 12, e isso ia me dar 27. E, de novo, se eu fosse dar uma olhada no que isso representa, ia ser o endereço inicial do elemento que eu quero acessar. Se fosse no 27, ia ser justamente o endereço onde começa o quarto elemento do array. Quadrit. Depois de tudo isso, você conseguiu entender o que o i representa? Não? Tá bom, eu vou explicar. O que acontece é que o i ele representa a quantidade de elementos que a gente quer se deslocar do primeiro elemento do array. Se a gente fala que o i é 0, a gente está querendo dizer que a gente não quer se deslocar nenhum elemento do primeiro elemento. Se a gente fala que o i é 1, a gente está querendo dizer que a gente quer se deslocar um elemento do primeiro elemento. O i ele representa o deslocamento a partir do primeiro elemento. Isso é uma coisa que muita gente confunde, e às vezes por não entender o que acontece, começa a falar que na computação a gente conta a partir do 0, mas a gente não está contando a partir do 0. O i ele representa o deslocamento a partir do primeiro elemento. E é isso que ele significa, não é contar a partir do 0 não. Outra coisa é que essa operação aqui, ela é muito rápida, independentemente para qualquer qualquer elemento que você vai tentar acessar. Se você estiver tentando acessar o elemento de número 100, 1 milhão, não importa, a quantidade de trabalho que a gente vai ter que fazer nessa operação não vai mudar, independente do elemento que você tentar acessar. E é por causa disso que a gente fala que ela é O na 1, ou seja, ela é constante aqui em tempo de execução. O quanto de tempo ela vai demorar para executar não vai ser alterado dependendo aqui do valor que você for passar para ela. Não é só isso. Tem uma outra coisa que é muito interessante na questão dos arrays, é que os arrays eles possuem acesso aleatório aos dados. Acesso aleatório significa que independentemente de qual dado que a gente queira acessar, seja o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto, o tempo de acesso de cada um deles vai ser o mesmo. Mas você já sabia disso, não é? Só não sabia que isso se chama acesso aleatório. E agora uma última coisa sobre a leitura de dados do array. Mais uma! Quadrit é a última coisa sobre a leitura dos dados. O array ele é uma estrutura de dados cache-friendly que funciona muito bem com o cache do computador. Existe uma coisa que se chama localidade de espaço.
Isso significa que quando o computador ele vai fazer a leitura de algum dos dados que está aqui no array, por exemplo, do 20, ele não pega só o 20, ele pega alguns dos outros valores que estão próximos do 20 também, como o 30 e o 40. E ele passa os valores da RAM do computador para o cache. Então, a próxima vez que a gente for precisar acessar algum desses elementos, ele já vai estar aqui na memória cache, que é mais rápida do que a memória RAM. E isso é possível de ser aplicado no array, esse conceito de localidade de espaços, trazer alguns endereços de memória que estão próximos daquele endereço que você acessa aqui na memória RAM, porque os elementos que estão armazenados no array estão armazenados de maneira sequencial. Ufa! Eu sei, Quadrit, a gente finalmente conseguiu acabar de ver aquelas coisas da memória do array. Pois é, o que acontece é que o array é uma estrutura de dados muito utilizada, e ela parece ser simples, mas na verdade ela tem muito detalhe para a gente entender como funciona. E agora eu vou passar mais algumas operações que existem nos arrays, mas vou fazer isso de maneira mais resumida. Uma dessas operações é a operação de sobrescrita, onde a gente muda um dos valores que está armazenado no array. Aqui eu quero dizer que eu quero mudar o valor que está armazenado no índice 0. Então eu vou até o índice 0, apago o valor antigo e coloco o valor novo. Independentemente se você estiver tentando mudar o valor do índice 0, o índice 1 milhão, essa operação vai levar o mesmo tempo para ser executada, ou seja, ela é constante. A gente diz que ela é O na 1. Uma outra operação é a de inserção. Aqui eu estou criando um array que tem capacidade para 3 elementos, só que até agora eu só adicionei 2 dentro dele. Isso significa que ainda tenho um lugar vago para fazer mais alguma coisa. E aqui embaixo eu quero dizer que eu quero adicionar o elemento 1 no índice 0. Só que isso não quer dizer que eu quero que o 2 deixe de existir, porque a operação de inserção é diferente da de sobrescrita. Isso quer dizer aqui que para conseguir inserir o 1 aqui no índice 0, eu vou ter que mudar o 3 de lugar, fazer com que ele se desloque para cá, e mudar o 2 de lugar também, fazer com que ele se desloque para cá. E então eu vou conseguir colocar o 1 aqui. Ou seja, eu vou ter que repetir essa operação de deslocamento n vezes, onde n é a quantidade de elementos que eu tenho à direita do elemento que eu quero inserir. No pior caso, o elemento que eu vou querer inserir vai ser o primeiro elemento do array, onde eu vou ter que modificar, ou seja, deslocar todos os outros elementos que já estão ali. Ou seja, eu digo que essa operação de inserção é O na n. Aqui a gente tem a operação de deleção, onde a gente tem um array com os elementos 1, 2 e 3, e a gente está dizendo que quer deletar o elemento que está no índice 0. Para fazer isso, a gente vai até o índice 0, remove o elemento, então a gente pega cada um dos elementos que está à direita daquele elemento que a gente removeu e desloca ele uma casa para a esquerda. Então o 2 vai vir para cá, o 3 vai ocupar aqui o lugar do 2. Essa operação aqui de deslocamento, ela é feita n vezes, onde n é a quantidade de elementos que existem à direita daquele elemento que foi deletado. No pior caso de execução desse algoritmo, aquilo que vai acontecer é a gente vai tentar deletar o primeiro elemento aqui do array. Ou seja, a gente vai ter que executar essa operação n vezes, que vai ser a quantidade de elementos que a gente vai ter no nosso array. A gente diz que essa operação é O na n. Essa é a operação de cópia, e a gente executa ela quando a gente quer criar cópia de um array, ou seja, criar um outro array que vai ter os mesmos elementos desse array aqui de origem, mas que em termos de memória vai ser completamente independente. Para executar ela, a gente cria um novo array aqui no outro lugar da memória e executa a operação de cópia uma vez para cada um dos elementos do array de origem e coloca eles no lugar certo aqui do array de destino. Essa operação é executada n vezes, onde n é a quantidade de elementos que a gente tem aqui no nosso array de origem. Então, em termos de complexidade, a operação de cópia possui uma complexidade de O na n. Essa é a operação de busca, e a gente executa ela quando a gente quer verificar se um elemento existe ou não dentro de um array. O pior caso de execução dessa operação é quando a gente tenta procurar um elemento que não existe no array, porque então a gente vai ter que passar elemento por elemento até chegar no fim do array para descobrir que ele não está aí. Ou seja, a gente vai ter que executar essa operação aí de passar elemento por elemento n vezes, onde n é o tamanho do array que a gente está fazendo a busca, ou seja, a complexidade dessa operação é O na n. Essa é a operação de merge, e a gente executa ela quando a gente quer criar um novo array a partir dos valores de 2 outros arrays. Para fazer isso, a gente tem que criar um novo array com o tamanho certo. Depois que a gente faz isso, a gente pega os valores aqui do primeiro array e passa eles para o novo array aqui de destino. Depois que a gente faz isso aqui para o primeiro array, a gente vai para o segundo array que a gente quer juntar e faz a mesma coisa para os valores deles. Essa operação de cópia vai ser executada n mais m vezes, onde n é a quantidade de elementos que o primeiro array possui e m é a quantidade de elementos que o segundo array possui.
Ou seja, essa operação tem uma complexidade de n mais m. Sério que tem mais coisa? Eu sei, Quadrit, você já está cansada de tanto conteúdo. E eu também estou cansado já de ensinar, porque é muita coisa para ensinar também. Mas presta só mais um pouquinho de atenção, porque essa é a última coisa que eu vou ensinar hoje. Depois disso, deu, é só o resumão. Então vamos prestar só um pouquinho de atenção? Tá, combinado. Eu vou ser bem rápido até para ensinar. Ó, aqui eu tenho um array que tem capacidade só para 2 elementos. Se eu tentar adicionar mais um elemento, o elemento 3, essa inserção não vai acontecer, porque como a gente viu antes, uma vez que o array é criado, ele não vai aumentar a quantidade de memória que ele possui. Isso não tem como acontecer. Só que, na verdade, o que acontece é que eu só não consigo inserir mais um elemento nesse array porque ele é aquilo que a gente chama de array estático, que uma vez que está criado ali na memória, não vai tentar modificar o tamanho dele para conseguir fazer com que essa nova inserção ocorra. Existe um outro tipo de array, que é esse aqui embaixo, onde se eu tentar fazer a mesma coisa, inserir o elemento, vai perceber que realmente ele não tem espaço suficiente. E como eu falei antes, o array, uma vez que é criado, não consegue aumentar o próprio espaço. Ele não consegue fazer isso daqui e adicionar mais um elemento aqui. Só que aquilo que dá para ser feito, e ele faz, é criar um novo array que vai ter o espaço suficiente e até um pouco mais para mim conseguir copiar todos os elementos do array antigo aqui no array novo e adicionar esse novo elemento aqui que eu queria colocar. E ele faz tudo isso de forma automática, sem que a gente se preocupe com qual é o tamanho atual do nosso array. E esse array aqui, que permite com que a gente adicione vários elementos e ele vai se autogerenciando, aumentando de tamanho conforme necessário, é chamado de array dinâmico. Quadrit. Agora acabou. Eba! Quer dizer, falta o resumão. E nem adianta você me olhar com essa cara, porque o resumão vai acontecer sim. Um array é uma estrutura de dados, ou seja, ele oferece para a gente uma maneira de organizar e gerenciar os dados que estão ali na memória do computador. Os dados são armazenados no array de maneira sequencial, ou seja, um do lado do outro. Isso torna o array uma estrutura de dados cache-friendly, porque quando a gente vai fazer o acesso a um dos dados no array, o computador aproveita e pega alguns dos dados que estão ali próximos daquele dado que a gente acessou e traz eles para o cache. Quando a gente vai acessar um próximo dado, é provável que aquele dado que a gente vai acessar já esteja no cache, ou seja, o acesso ao dado é mais rápido. Existem dois tipos de array, eles podem ser estáticos ou dinâmicos. Se você for tentar adicionar um elemento no array estático e você não tem mais espaço para fazer isso, essa operação não vai acontecer. Agora, se você tentar fazer a mesma coisa no array dinâmico, aquilo que ele vai fazer automaticamente, sem com que você se preocupe, é criar um novo array ainda maior, que tenha espaço suficiente para pegar todos os dados do array antigo e trazer para lá, e também adicionar um novo dado que você pediu para ele adicionar. Os arrays são estruturas de dados muito boas da gente utilizar quando a gente tem que manipular os dados de uma maneira onde a gente tem que realizar muitas operações de sobrescrita dos dados, ou seja, acessar o índice ali do array e modificar o valor que está armazenado dentro dele. E também quando a gente tem que acessar o elemento do array, ou melhor, quando a gente tem que fazer muito acesso aos elementos que estão ali dentro, porque a operação de acesso, contanto que você saiba qual elemento que você quer acessar, é muito rápida. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!